Você tá na Manual do Esporte e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a participação ou a passagem do Palmeiras nesse Mundial de Clubes ou Copa do Mundo de Clubes, ou então, como a mídia brasileira chama, o Super Mundial de Clubes. Bom, peço que você inscreva-se no canal, que você deixe o seu gostei e no final do vídeo também quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito bem, o Palmeiras ele foi o time classificado pelo Mundial de Clubes via Libertadores da América, né? O Palmeiras ganhou uma das Libertadores aí nos últimos anos e conseguiu essa vaga. E no vídeo de hoje a gente vai falar dessa participação do Palmeiras dentro do Mundial, né? Um Palmeiras que é um time que sofre muito com a principal piada, o Palmeiras não tem Mundial, que o Palmeiras nunca ganhou um Intercontinental e coisa do gênero, né? Bom, começando falando do jogo do Palmeiras contra o Porto, que foi um time que é um time europeu e tem um nível diferente, mas com o passar do tempo o Porto se mostrou um time bem medíocre, tanto é que ele nem passou da fase de grupo. Logicamente o Palmeiras ele não tem nada a ver com isso e fez um bom jogo contra o Porto, poderia ter ganhado aquele jogo, na verdade merecia ter ganhado aquele jogo, mas acabou por não acontecer. Já contra o Al-Ahly, o Palmeiras ele conseguiu impor o seu ritmo de jogo, jogou muito melhor que o Al-Ahly e fez 2-0. Até aí não tinha muita surpresa, até porque se o Palmeiras ele não ganhasse do Al-Ahly, ele não ia dar continuidade no Mundial de Clubes, porque não teria condições de se classificar. Já um jogo que colocou intriga na cabeça do torcedor palmeirense foi o jogo contra o Inter de Miami, que foi um jogo onde o Palmeiras ele tomou um 2-0 do time que a gente diria que o Palmeiras era o favorito, porque o Inter de Miami não era um time tão forte assim, tem logicamente ali o Messi, o Suárez, que são grandes jogadores, mas eles já não estão mais no auge da sua forma física, e obviamente a gente já esperava uma vitória do Palmeiras para poder se classificar. Logicamente o time do Palmeiras jogou muito mal aquele jogo e tomou 2-0 pro time do Inter de Miami e logicamente conseguiu reverter porque o time do Inter de Miami ele tem jogadores já idosos, né? E o time do Palmeiras ali, vários jogadores no auge ali da forma física conseguiu recuperar esse jogo e arrancar um empate, que não é nenhuma vitória tirar um empate de um time do nível da Inter de Miami. Por mais que tenha Messi, não é à toa que depois a gente viu esse mesmo time da Inter de Miami tomar um baile de 4-0 contra o PSG. E logicamente, eu acredito que o PSG só não fez mais em respeito ao Messi, né? Venhamos e também convenhamos. Bom, quando a gente passa para o mata-mata, o Palmeiras ele faz um grande jogo contra o Botafogo, que na minha opinião foi o melhor jogo do Palmeiras nesse Mundial. Lógico, o Botafogo ele pipocou, o Botafogo ele tem essas instabilidades, muitas das vezes em jogos grandes, né? E o Palmeiras conseguiu a vitória, como dito antes, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, aproveitou a oportunidade e se classificou. Até que finalmente a gente chega no fatídico jogo do Palmeiras contra o Chelsea. Não é a primeira vez que o Palmeiras joga com o Chelsea e repetiu o placar do último jogo, 2-1. O Palmeiras ele teve bastante dificuldades nas laterais e foi dali que sai o primeiro gol do Chelsea. Cara, o Chelsea ele sai na frente do placar, mas o Palmeiras ele não se amedrontou. O Palmeiras continuou indo pra cima, o Palmeiras continuou querendo o jogo, continuou querendo enfrentar ali a equipe de igual para igual e ele conseguiu então o gol de empate. E eu gostaria de destacar uma coisa nesse gol de empate do Palmeiras, que é a torcida estremecendo o estádio com aquele gol do Estevão, que foi o jogador da partida pro time do Palmeiras. Logo depois de algum tempo, lá no segundo tempo, o Everton ele faz uma falha muito complicada e o time do Palmeiras logicamente não consegue reverter mais essa situação. Cara, de antemão eu já falo para não julgar o Everton, porque além dele ser um ser humano, né, ele é um cara que ele é ídolo do Palmeiras, um dos maiores goleiros da história do time, no momento mais vitorioso da história do time. Então, um ser humano ele pode errar e não é nada de anormal isso acontecer. Somente aconteceu uma falha que poderia ter acontecido com qualquer um outro jogador, até mesmo com o jogador do Chelsea. Então, logicamente, a gente tem que manter o respeito pelo atleta, tem que respeitar o atleta, embora o torcedor ele tenha todo o direito de ficar bravo. E aqui na participação do Palmeiras, a gente coloca dois legados. A gente tem o legado 1, que é aquele time que ganhou do Al-Ahly, que empatou com o time do Messi, né, mesmo sendo um time bem complicado ali, o Inter de Miami sendo um time que não é da primeira prateleira ali do Mundial, um Palmeiras que jogou muito bem contra o Porto e que eliminou o Botafogo, que era o time que tinha ido melhor até então na competição. E do outro lado a gente pode pensar que o Palmeiras ele foi o time que não ganhou de nenhum time europeu, na verdade o único time brasileiro que não derrubou nenhum time europeu nessa Copa do Mundo de Clubes. Bom,
Esse foi o vídeo de hoje, eu peço que você dê a sua opinião aqui nos comentários. E aí, você acha que o Palmeiras ele fez uma boa participação? Sim ou não? A gente quer saber. Bom, valeu, até o próximo vídeo.